Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e hoje eu vou falar sobre os tipos sanguíneos, começando com o sistema ABO. Vocês sabem que muitas pessoas, após uma transfusão de sangue, passam por alguns problemas, alguns acidentes ocorrem após essa transfusão. E são esses acidentes que nós vamos estudar hoje. Por que eles acontecem? Preocupado com isso, o cientista começou a estudar quais eram as diferenças entre os tipos sanguíneos. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso sangue. Então observem alguns tipos de transfusões. Quando nós misturamos sangue de duas pessoas diferentes em uma lâmina, observem que existem duas reações, uma reação de aglutinação e uma reação de não aglutinação. Quando é que ocorre a reação de aglutinação? A aglutinação acontece quando eu tenho uma reação entre um antígeno e um anticorpo. O antígeno é aquela molécula estranha presente nas hemácias, enquanto que o anticorpo é uma proteína específica produzida contra o antígeno. Então, de acordo com a aglutinação, é que nós classificamos os tipos sanguíneos. Então, observem a tabela para vocês perceberem alguns tipos sanguíneos. Então, nós temos lá, o sangue pode ser tipo A, quando ele apresenta o antígeno ou aglutinogênio na hemácia, que nós vamos chamar de A. Esse sangue tipo A produz o anticorpo, que é a aglutinina. No seu plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, no soro, nós vamos encontrar o anti-B. Uma pessoa que tem o tipo sanguíneo B apresenta o antígeno, o aglutinogênio na hemácia, do tipo B. E o anticorpo é o anti-A. Assim também como nós vamos encontrar pessoas do tipo AB, onde tem os dois tipos de antígenos, o A e o B. Então, o aglutinogênio A e B. Não apresenta o anticorpo no seu soro. Então, não tem nem anti-A e nem anti-B. E o O? O O, como não tem, também chamado de zero, como ele não tem aglutinogênio na sua hemácia, então nós vamos encontrar no seu soro a presença de anti-A e também do anti-B. Então, percebam, os dois tipos de aglutinogênios que nós encontramos na hemácia, A e B. Os dois tipos de aglutininas, anti-A e anti-B. Com isso, nós temos o quadro de transfusão sanguínea. Quem é O pode doar o seu sangue para todos os tipos sanguíneos. Quem é A pode doar o seu sangue para o A e para o AB. Quem é B? Para ele mesmo e também para o AB. E quem é AB? O AB pode receber de todos os tipos sanguíneos, porém só pode doar o sangue para o AB. Então nós podemos chamar o O de doador universal, porque o O é aquele tipo sanguíneo que pode doar o seu sangue para todos os outros tipos de sangue, porque ele não apresenta aglutinogênio. Então, na hora que o doador do tipo O mandar as hemácias para um receptor do tipo A, por exemplo, o A ele tem anti-B. Como o O não tem nenhum aglutinogênio, então com certeza ele poderá receber o tipo O, já que não tem nenhuma proteína estranha, não tem nenhum antígeno. Da mesma forma o AB. O AB é o receptor universal, por quê? Porque ele não tem nenhuma aglutinina, não tem nem anti-A e nem o anti-B. Então, ele vai poder receber hemácias do A, hemácias do B, hemácias do O, porque ele não vai aglutinar nenhum desses tipos de hemácias, já que nós não temos aí a presença no seu plasma sanguíneo das aglutininas. Agora, como é que se determina uma pessoa do tipo A, do tipo B, O ou AB? Essa determinação é feita através da herança genética. Então, observem os genes que determinam os tipos sanguíneos. A herança, ela é realizada por 3 genes, 3 alelos. O isão A forma o aglutinogênio A. Isão B forma aglutinogênio B. E o izinho não forma aglutinogênio. Com isso, nós temos o tipo A, produção do aglutinogênio A, apresenta genótipos do tipo isão A, percebam, os dois genes são iguais, então eu chamo de homozigoto. Ou o genótipo isão A, izinho. Agora nós temos um genótipo heterozigoto.
O isão A, que é dominante, e o izinho, que é o recessivo. A pessoa do tipo B também pode ser homozigota, isão B, ou hétero, isão B, izinho. E quem é a AB? Tem que apresentar os dois alelos, o isão A e o isão B. E o O, como nós não temos a produção do aglutinogênio, existe uma ausência na sua produção, então o genótipo é recessivo, izinho, izinho. Então percebam que o AB, ele apresenta codominância, eu tenho que ter o A e o B. Enquanto que o O, ele apresenta genes recessivos. Além do sistema ABO, nós também vamos estudar o sistema RH. É outro tipo sanguíneo muito importante. Eu gostaria que vocês acompanhassem o esquema que eu preparei para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o sistema RH. O fator RH foi estudado quando perceberam que injetando o sangue do macaco, que vocês estão observando aí, do rhesus, quando a hemácia do rhesus foi injetada no coelho, perceberam a produção de anticorpos do tipo anti-RH. O anti-RH produzido foi devido à presença do antígeno, conhecido como fator RH por causa do rhesus. Percebemos que quando misturamos hemácias de uma pessoa com o soro anti-RH, ocorre aglutinação, quer dizer, as hemácias ficam grudadas. Como as hemácias estão grudadas, essas pessoas são chamadas de positivas. Da mesma forma, quando você pega uma pessoa, o sangue de uma determinada pessoa, e mistura com anti-RH e não tem aglutinação, então nós chamamos essas pessoas de negativas. Então, as pessoas positivas aglutinam o seu sangue em presença do anti-RH, porque elas apresentam o fator RH. As pessoas negativas não aglutinam o seu sangue, porque existe a ausência do fator RH. Agora, e como é que fica a transfusão de sangue no caso de pessoas positivas e negativas? Então, observem o quadro. O doador positivo pode doar o seu sangue para também positivo, receptor positivo. Negativo para o negativo e também o negativo para o positivo. O mesmo não pode acontecer entre o positivo e o negativo. Por quê? Imagine uma situação, uma pessoa negativa, ela não tem o fator RH, ela recebe um sangue positivo com o fator RH. Esse fator RH é considerado antígeno pelo receptor. E esse receptor passa a produzir o anti-RH, a aglutinina anti-RH, que é o anticorpo. Com isso, nós poderemos ter a aglutinação, grumos são formados, coágulos são formados. E nós temos aí uma transfusão incompatível. Mas o problema maior do estudo do RH é a eritroblastose fetal, uma doença que afeta o recém-nascido. E é sobre essa doença que nós vamos conversar um pouquinho. Observem o esquema que eu preparei para vocês. A eritroblastose fetal ocorre quando a mãe é negativa, o pai é positivo e o filho positivo. Então, nós temos a primeira gestação. O bebezinho aí, ele apresenta o sangue RH positivo. Ele recebeu esse gene do pai, por isso ele é positivo. A mãe, RH negativa. Durante a primeira gestação, essa criança vai nascer dentro dos padrões normais, sem nenhum tipo de problema. Por quê? Porque na hora do parto é que ocorre a ruptura da placenta e nós temos o contato do sangue do filho, que é positivo, com o sangue da mãe, que é negativo. Quando o positivo entra em contato com o negativo, ocorre a produção do anti-RH. Esse anti-RH produzido na primeira gestação foi produzido após a saída do bebê. Então, o primeiro bebê não foi afetado. Mas numa segunda gestação, o anti-RH começa a ser produzido em maior quantidade e vai ser levado para o segundo filho, através da placenta. Se o segundo filho for positivo, como o exemplo que nós colocamos aí para vocês, o anti-RH produzido pela mãe durante essa gestação vai ser levado através da placenta para o filho e vai provocar a destruição das hemácias do filho. Essa destruição leva a várias consequências, desde uma surdez até a própria morte do bebê.
Esse quadro é o que nós chamamos de eritroblastose fetal. Então, pessoal, olha, então não pode esquecer, a eritroblastose fetal só vai acontecer quando a mãe é negativa, o pai é positivo. Lembrando que na primeira gestação, o filho não desenvolveu a doença porque a mãe não havia recebido nenhuma transfusão sanguínea. Então, ela é negativa, não tem anti-RH. Observe então a tabela com os genótipos das pessoas positivas e negativas. Então, nós temos as pessoas que são positivas apresentam o genótipo R1, aí representado como R1Hzinho, por causa do rhesus, ou também Dzão. Mas a pessoa positiva pode ser híbrida, heterozigota. Então, ela pode ser Rzinho ou Dzão. E o negativo? O negativo, ele é recessivo, Rinho ou Dzinho. Então, percebam, o pai positivo e a mãe negativa, com o nascimento de um filho positivo, ele herdou o gene do seu pai. Se nós tivéssemos um casal onde o pai é negativo, mãe negativa, todos os filhos serão negativos. Com isso, nós não vamos ter nenhum tipo de problema em relação à eritroblastose fetal. Mas você tem que aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu espero que você possa conhecer um pouquinho mais sobre os cruzamentos do sistema ABO e RH, porque esse assunto é muito importante para você. E eu aguardo você para a nossa próxima aula de Biologia. Até mais, pessoal!